Bom dia, hoje são 22 de agosto de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vamos trazer aqui mais uma questão de português que, entre aspas, caiu em um concurso no estado de São Paulo. O concurso para a Companhia Ambiental do estado de São Paulo, para o cargo de técnico administrativo. Quem elaborou a prova foi a VUNESP, que é uma fundação que é destinada a preparar, a elaborar questões visando ao ingresso de candidatos à Universidade Estadual de São Paulo. Então a VUNESP preparou essas provas, língua portuguesa e outras. E aqui uma questão de língua portuguesa. Esse concurso foi realizado em 2013. Então vamos ver aí a questão de língua portuguesa. Muito bem, temos aí o seguinte enunciado da questão. Assinale a alternativa em que a concordância das formas verbais destacadas está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então a questão aí está pedindo ao candidato para que ele escolha uma alternativa, apenas uma alternativa, em que as formas verbais estão corretas, entendeu? Ele quer que você, aí a questão quer que você escolha apenas uma alternativa em que os verbos ali, nessa alternativa, estão empregados corretamente, certo? Apenas isso. Isto é, são 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, 5. Apenas uma alternativa traz o verbo de forma correta. Entendeu? Então vamos descobrir qual é essa alternativa em que o verbo está correto. Nas demais, a colocação aí do verbo está errada. Então vamos descobrir isso aí. Como eu sou cearense, gente boa, dar-lhe-ei 1 minuto para você resolver essa questão aí. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Diz assim: assinale a alternativa em que a concordância das formas verbais destacadas está de acordo com a norma padrão da língua. Então vamos aqui descobrir qual é a alternativa, a única, em que o verbo está ali conjugado direitinho. Então, nas demais, há um erro ali. Então, vamos analisar as questões. A primeira, letra A. Fazem 10 anos que deixei de trabalhar
em higienização subterrânea. A forma verbal em destaque aí é fazem. Você vê aí, fazem. Aí está um erro, gente. Aí é o verbo fazer. Faz 10 anos. O verbo fazer, na acepção de tempo, indicando o tempo, que é o caso aí, o verbo fazer, ele é um verbo impessoal. Não tem sujeito. Não tem sujeito. E assim, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Entendeu? O verbo fazer, indicando o tempo, que é o caso aí. Faz 10 anos. Faz 10 anos. Tempo. Então, o verbo fazer, indicando o tempo, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Aí seria o certo assim. Faz, no singular. Faz 10 anos que deixei de trabalhar em higienização subterrânea. Então, a letra A está incorreta. Então, vamos procurar a alternativa correta. A letra B está escrito assim: ainda existe muitas pessoas que discriminam os trabalhadores da área de limpeza. Veja aí, o verbo existe em destaque. Está também errado. Veja bem, o certo seria: ainda existem muitas pessoas, viu aí? Sujeito aí, muitas pessoas existem. Muitas pessoas, plural. Logo, o verbo seria no plural. Existem. Ainda existem muitas pessoas. E aí, existe no singular. Está errado. Vamos para a alternativa C. No trabalho, em meio a tanta sujeira, havia altos riscos de se contrair alguma doença. Veja o verbo em destaque aí, havia, o verbo haver. No trabalho, em meio a tanta sujeira, havia altos riscos de se contrair alguma doença. O verbo aí, havia no singular, está corretíssimo. O verbo haver. Por quê? Porque aí ele traz o sentido de existir. No sentido de existir, o verbo haver. Havia, isto é, existiam altos riscos de se contrair alguma doença. Então, a alternativa C, até agora, é a correta. Havia altos riscos. O verbo haver no sentido aí de existir. Sempre no singular. E não haviam. O verbo haver no sentido de existir também fica na terceira pessoa do singular, sempre. Então aí está correto. Havia altos riscos. Havia no singular. Vejamos a alternativa D de dado. Eu passava a manhã no subterrâneo. Quando era 7 da manhã, eu já estava fazendo o meu serviço. Você vê o verbo aí, era, verbo ser. Era, eu era, tu eras, ele era. Então, o verbo ser aí. O verbo ser era aí no singular, certo? Está errado aí. Isso aí está errado. Porque o verbo ser, indicando aí, acompanhando, indicando o tempo, que é o caso aí, 7 horas da manhã, não é? Tempo. Então, o verbo ser, aí, no sentido de tempo, ele se flexiona de acordo com a expressão que designa o tempo. No caso aí, 7, plural, não é isso? 7 não é 7 não é plural? Não é isso? Não é um número acima de 1? Você tem 1, era 1 hora. Aí você tem 2, eram 2 horas. Eram 2 horas. 3, eram 3 horas. E 1, era 1 hora. Eram 7 da manhã. Eram 10 da manhã. Então, aí, era está incorreto.
deveria ser aí plural, o verbo ser, na acepção aí de tempo. Acompanha a expressão que designa a hora, entendeu? Era uma hora, era singular, porque se refere a uma hora. Eram 2 horas, eram no plural, porque 2, plural já. Não é isso? 2? Muito bem, então aí o erro. O certo seria, eu passava a manhã no subterrâneo. Quando eram 7 da manhã, eu já estava fazendo o meu serviço. Então a alternativa D está incorreta também. E a alternativa é, as companhias de limpeza apenas recentemente começou a adotar medidas mais rigorosas para a proteção de seus funcionários. E aí o verbo em destaque, começou. E aí também errado. Veja lá o sujeito, no início. As companhias de limpeza, viu aí? As companhias de limpeza apenas recentemente começaram, aí seria o correto, começaram a adotar medidas mais rigorosas para a proteção de seus funcionários. Quem começou a adotar medidas mais rigorosas para a proteção de seus funcionários? Quem? As companhias de limpeza. Então, as companhias de limpeza aqui, o sujeito. As companhias, plural. Logo, o verbo começar também no plural. O correto seria, as companhias de limpeza começaram a adotar medidas. E não começou a adotar medidas, como está aí. Então, a única alternativa correta aí é a letra C, em que o verbo haver, havia altos preços, está corretíssimo no singular, no sentido de existir. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.